Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero falar para você sobre iniciantes de grego criticando tradutores bíblicos. Exatamente. Iniciantes no estudo do grego criticando traduções bíblicas e por aí vai. Isso é um pouco diferente do que eu faço no meu canal aqui, ok? Mas acompanha a gente até o final, então chega já deixando o like, compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de pagar de estudioso de grego, ou aquele cara que não gosta também, só compartilha o vídeo, dá uma força para nós. Na descrição tem meu telefone, caso queira falar comigo, se achar ruim de alguma coisa e tal. Também pode se tornar membro. Na página inicial do meu canal você encontra um curso de teologia, para não sair fazendo besteira pela internet também, ou na sua igreja, né, falando besteira. E então, vamos a mais este vídeo. O vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto muito sério, que é iniciante de grego criticando tradução bíblica. É muito comum, o cara ele está estudando grego inicialmente, ele tem acesso lá a um dicionário ou dois dicionários de grego, ele tem acesso lá ao texto grego, e ele já achar uma tradução que parece que está errada. O cara olha a tradução lá e parece que está errada. E ele sai espalhando para Deus e o mundo que essa tradução está errada. Por exemplo, eu vou dizer uma tradução aqui que eu já vi muito nego que não conhece nada de grego, quase nada de grego, dizer que, por exemplo, a tradução de sábado, de sabaton, no grego, para semana está errado. Como assim, professor Adolfo? A palavra sabaton, ela significa sábado, sábado do sétimo dia. Sábado, o dia que eu descanso, tal, que o judeu descansa, que você devia descansar, tal. Mas não quero polemizar esse ponto aqui. E dane-se. Agora, se você achou ruim, quer ficar de mimimi, vai lá para o Espaço Apologético. Se inscreve lá no Espaço Apologético e me enche o saco lá. Mas aqui não quero polemizar. Só estou dizendo aqui para ser uma zoeirinha, beleza? Aí, você tem lá a palavra sábado. A palavra sábado significa sétimo dia. Só que em 8 versos do Novo Testamento, a palavra sabaton ela é traduzida como semana. Aí o maluco olha assim, o iniciante de grego, ele vai dar uma estudada sobre o tema, que ele vai fazer uma apologética, né? Ele vai fazer uma apologética, bem estilo Felipe Neto, né? Ele vai fazer uma exegese, um estudo semântico estilo Felipe Neto. Aí ele olha lá e fala, tá errado, as traduções estão erradas. Não pode traduzir sábado por semana. Aí, bicho, aí ele sai espalhando isso para Deus e o mundo. Eu só tô dizendo isso a título de exemplo porque já aconteceu. Aconteceu comigo isso. Não deu fazer isso, mas deu ter que corrigir gente nesse sentido. E o cara vir na falta de humildade. Né, de dizer que a tradução de Atos 20 está errado, de 1 Coríntios 16, verso 2 está errado. Só que assim, uma coisa você tem que observar muito de perto, que é o seguinte. Pera aí, vamos olhar lá. Nesse caso, você comparar 2 ou 3 traduções é muito relevante. Por quê? Você vai olhar uma Bíblia de Jerusalém. Você vai olhar uma Almeida Corrigida Fiel. Você vai olhar, sei lá, uma NVI, uma NVT, uma TEB, uma... sei lá, você vai olhar qualquer... 3 traduções, uma NTLH. E aí você vai perceber que nos 3 casos eles traduziram a palavra sábado por semana, nesses 8 versos em específico. Aí você tem que parar e pensar, você tem que fazer essa pergunta, mas por que os tradutores traduziram dessa forma? Será que eles erraram? Ou como é que é? E aí aqui, você tem que olhar e entender o seguinte. Quando você olha para qualquer dicionário de grego, no caso da palavra sabaton no Novo Testamento, eles traduzem sempre a palavra por sábado, mas em 8 versos por semana. Você vai no Léxico Domínio Semântico, Edward Robson, Frederick Dunker, vai. Então, você tem todos os dicionários dizendo que pode ser traduzido. É claro que o iniciante de grego, ele não tem essa informação. Então, ele tem que olhar e se perguntar, peraí, não é o meu caso. No meu caso, eu olho mais de 30 dicionários aqui, já dou uma paulada e está resolvido. Mas, para o iniciante de grego, aquele cara que só tem um dicionário ou 2 dicionários não tão grandes, não tem acesso à leitura do inglês ainda, não leu o francês, não leu o espanhol, não leu o alemão, não tem problema. Só que ele tem que ter a humildade, e é isso que eu quero focar agora,
de se fazer a seguinte pergunta: por que os tradutores traduziram aqui? Aí olhar para o contexto. Então, por exemplo, o cara vem dizer para você o seguinte, que a palavra sábado está errada para ser traduzido como semana. Você tem que olhar, peraí, mas vamos olhar lá 6 versos em que a palavra sábado aparece. Você tem a palavra sábado mencionada, passou-se o sábado, e houve o despontar do primeiro dia do sábado. Opa! Temos a palavra sábado repetida de novo aqui. Mas primeiro dia do sábado, o que significa isso? E aí você tem que buscar dentro do contexto e você tem que respeitar esse contexto. Peraí, nós já temos o sábado, sétimo dia mencionado nos versículos anteriores. Aí quando chega nesses versos, nesses 6 versos especificamente dos evangelhos que falam sobre a ressurreição de Cristo, você tem a palavra eistomia sabaton, né? Eistomia sabaton, ou próton sabaton, alguma coisa nesse sentido. Você tem primeiro dia do sábado. Fica evidente pelo próprio jeito da construção frasal de que esse sábado ele não está se referindo ao sétimo dia, mas sim a um ciclo de 7 dias, isto é, semana. Então é por isso que ele é traduzido por semana. E que essa construção frasal, por exemplo, um numeral precedido por... Você tem sabaton precedido por um numeral, primeiro dia do sábado, segundo dia do sábado, terceiro dia do sábado, você tem esse contexto, né, em Atos 20, verso 7 e 1 Coríntios 16, verso 2. E tem um texto que fala assim, e eu jejuo 2 vezes por semana. Opa, lá o texto está dizendo assim, e eu acho que... Eu vou pausar aqui, só um pouco. E eu jejuo 2 vezes por semana. Lucas 18, verso 12. Ali a palavra 2 vezes por semana também é sábado. Por quê? O cara vai jejuar 2 vezes por sábado? Ué, como que ele vai jejuar 2 vezes no mesmo sábado? Não tem lógica. Então, quando você olha para a construção frasal, e esse aqui é um exemplo muito bom, Lucas 18, verso 12, ó. Nestel diz tu sabatu, né? Aí o que? Jejuo 2 vezes do sábado, né? O jejuo 2 vezes por semana. Então, quando a gente olha para essa construção frasal, por exemplo, ela não tem nada a ver com questão sabática. E a palavra sábado aqui ela é traduzida por semana. Por quê? Porque o contexto exige jejuo 2 vezes. Então o contexto exige a tradução sábado como semana. Só que, por exemplo, um cara que não tem acesso a uma concordância ou ele não tem uma visão mais ampla de tradução, ele vai olhar e vai dizer que essa tradução está errada, de sábado por semana. Ele vai dizer que os textos em que aparece sábado, os 8 textos que aparecem sábado traduzidos por semana, eu já tenho vídeo sobre isso, então vai lá. E ele vai dizer que está errado. Só que não é que o texto está mal traduzido, o texto está bem traduzido. Por quê? Porque o contexto exige que sejam traduzidos dessa forma. E quando a gente vai, por exemplo, para a Septuaginta, você tem a palavra sábado traduzido por semana. Pelo menos em 3 versos da Septuaginta. E quando você vai para o hebraico, a palavra Shabbat também pode ser traduzida como semana. Um texto muito interessante para isso é Isaías 66, verso 23. De um sábado a outro sábado. Né? É interessante que se você pegar, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, é uma tradução que eu não gosto tanto assim, mas é uma tradução clássica católica, lá traz a palavra semana para sábado. Por quê? Porque o contexto permite o entendimento, a explicação. Lembrando que a tradução ela é o primeiro passo da exegese, depois da crítica textual. Então a tradução é o segundo passo da exegese. E o que eu quero dizer? Quando o estudante ele é inexperiente, ou ele não tem muito acesso a muito material, ele pode se fechar no mundinho dele de tradução e sair dizendo que a tradução está errada. Um outro caso muito parecido aconteceu comigo, foi sobre a tradução cavalo amarelo, Apocalipse 6:8. Porque Cloros, ela é traduzida por verde em 3... Cloros aparece 4 vezes no Novo Testamento, 3 vezes ela é traduzida por verde. Só em Apocalipse 6:8 ela é traduzida como amarelo. Eu olhei e falei, mas peraí, vamos olhar outras traduções. E aí as traduções elas estavam divergindo. Bíblia de Jerusalém verde, tradução Novo Mundo Descorado, e por aí vai. O que eu fiz? Eu escrevi um pequeno trecho e mandei uma dúvida para a Sociedade Bíblica do Brasil. Eles me responderam e dali eu comecei a entender e perceber que o processo de tradução ela é muito mais ampla do que simplesmente pegar um dicionário, achar que o dicionáriozinho
de 200 páginas que eu tenho, achar que o dicionáriozinho de 200 páginas que eu tenho tem toda a explicação que eu necessito sobre o grego. E aí eu comecei a expandir meus estudos. Só que o que eu quero focar nesse vídeo aqui, bater esse papo com vocês? É porque nós não podemos nos limitar apenas àquilo que nós estamos vendo. Temos que nos perguntar, opa, por que os tradutores traduziram dessa forma? Qual que foi o interesse? Será que o meu estudo até aqui está errado? Por que só eu estou vendo isso? Como é que um tradutor mais experiente que eu no grego não viu isso? E aí você começa um estudo mais profundo acerca desse versículo bíblico, dessa passagem bíblica, antes de você espalhar pela internet. Antes de você espalhar pela internet. Que aí quando você tiver um aval, um estudo mais aprofundado sobre o tema, você percebe. Teve um amigo, ele é professor de grego há muito tempo, ele chegou, o que você acha disso? E ele mandou. Cara, eu só falei pra ele, não, ó, olha esse dicionário, olha esse dicionário, olha esse dicionário, olha isso aqui, olha a construção da frase, olha o contexto, observa isso, observa. É por isso que os tradutores traduziram sábado por semana. Pô, o cara, professor experiente, já vivido, falou, não, concordo com você, tá corretíssimo. O cara que é mais experiente, ele às vezes nunca parou para analisar aquele texto. Aquela palavra em específico, nunca incomodou ele. Às vezes uma palavra me incomoda, às vezes ela não incomoda você. Só que quando ele ouviu minha explicação, ele não ficou batendo de frente. Só que você pega, muitas vezes, o carinha que aprendeu o alfabeto ontem, malemar sabe o que é uma declinação, malemar sabe manusear um dicionário de grego, olha a palavra lá no número strong, no dicionário que nem é físico, é no dicionário online que ele pega de graça, e aí ele está dizendo que a tradução está errada e que ele descobriu a roda. Ô, mano, mais humildade, baixa a bola, filhão, baixa a bola, filhão. Tem que ser assim. Porque senão, você vai falar besteira na internet e você se queima. E assim, esse vídeo aqui não é nem um puxão de orelha, nem um youtuber não, cara. Isso aí é assunto do passado, meu conteúdo já foi gravado. Só estou utilizando a título de exemplo, porque casos como esse do sábado ser traduzido como semana, cloro ser traduzido como verde, são detalhes interessantes de tradução e importantes, são lições importantes que a gente tem que ver e respeitar. Opa, peraí. O tradutor traduziu dessa forma aqui, mas por quê? Ah, tá, não. O contexto tá me dizendo que a palavra sábado aqui ela é semana. E é claramente semana. Eu posso trocar a palavra sábado aqui por semana e o entendimento do texto fica melhor. Fica mais condizente com essa cultura. E é, pô, de fato. De fato. Né? Então, é essa humildade, é esse tino, essa cautela que você que é iniciante de grego tem quando você descobre algo, que você tem que tomar cuidado. Você tem que perguntar. Normalmente, é interessante que quando um teólogo descobre um negócio, ele escreve uma tese de doutorado sobre o assunto. Ele escreve uma dissertação, uma tese, um artigo, ele escreve. E aí isso é jogado na mão de outros teólogos para ver o que eles vão dizer. Né? Dentro da perspectiva de pesquisa deles, de outros estudiosos. E aí, mano, não é que eu vou dizer que existe o aval, mas, opa, é plausível ou não é? Agora a pergunta é, essa sua descoberta, ela é plausível em quê? Em um dicionário? Em uma palavra que você memorizou? Ou você conseguiria debater, utilizando outras fontes bibliográficas, outras questões ao longo da história desse versículo, dessa palavra que você está trabalhando? Você já olhou todas as referências sobre o assunto? Você já fez um estudo aprofundado? Porque se essa descoberta que você está falando que você está vendo é tão importante assim, dessa tradução, é tão importante, você realmente deve aprofundar essa pesquisa, porque de fato ela é importante, então você deve aprofundar para você sair desse texto sem dúvida. Porque se você carregar essa dúvida, esse texto aqui está mal traduzido e sair espalhando para uma outra pessoa que sabe menos do que você, meu amigo, você está fazendo essa pessoa cair no erro. E às vezes você, por estudar no futuro, vai sair desse erro, mas aquela pessoa nunca.
E aquela pessoa passa para outra pessoa, passa para outra pessoa, passa para outra pessoa. Então, assim, nós que estudamos grego, hebraico, que estamos iniciando os estudos assim, temos que ter essa cautela. Inclusive, eu sempre falo, eu tento tomar muito cuidado hoje quando eu vou falar, e sempre tive esse cuidado de falar algo assim na internet. Porque quando você faz uma crítica, ou você fala que essa tradução está errada, você tem que mostrar por onde ela está errada. Não é só com base num dicionáriozinho. Entende? Não é com base só num dicionáriozinho. Você tem que mostrar por onde. E aí é só alegria. Entende? Então, assim, fica a minha dica aqui para você, tá? Você que é estudante de grego, estudante de hebraico, de latim, de qualquer coisa. Toma cuidado, você que é iniciante. Essa é uma falha que eu tenho que dizer para você que está iniciando os seus estudos de grego. Então tenha essa humildade de observar. Opa, eu não estou dizendo que você tem que comparar tudo com 2 ou 3 traduções, mas tem tradução que você vai olhar, tem texto que vai exigir que você faça uma comparação de outras traduções. Oh, peraí, você está vendo que tem uma divergência, já tem uma tradução que trouxe uma tradução mais literal, mais correta, mais próxima do que você está entendendo, você já percebe que você não está tão fora da casinha. Mas, pô, você olha aqui, pá, essa tradução traz assim, aquela traz assado, aquela traz assado, aquela traz assado. Você deve olhar, observar assim, opa, tem um porquê dessa tradução ser assim. Por que é isso? E aí tenta buscar o porquê. E aí, bicho, seja feliz nos seus estudos e você vai perceber o quanto você vai crescer. Antes mesmo de você compartilhar isso como uma verdade absoluta, o que você descobriu como uma verdade absoluta. Porque, cara, nós temos 2000 anos de cristianismo. 2000 anos. Nós temos pessoas que estudam grego há 20, 30, 40 anos. Sabe? Cara que desenvolveu léxico, que desenvolveu gramática, que desenvolveu estudo sobre cada palavra neotestamentária. Cara que cataloga manuscritos. Você acha que você sabe mais grego do que esses malucos? E a mesma coisa se aplica ao hebraico. Você acha que você sabe mais grego do que esses malucos? Eu acho que não. Pô, certa feita chegaram no meu canal que falaram, tal professor lá sabe mais na internet, sabe mais grego do que você. Eu falei, tá, e daí, meu? O meu trabalho é meu trabalho, o trabalho dele é o trabalho dele. Cada um contribui para com a igreja da sua melhor maneira. Porque nós não estamos numa briga aqui de ego. Eu sei mais grego do que você. Não estou numa briga de ego aqui com ninguém. Mas, nós que estudamos, temos que tomar esse cuidado. Ô mãe, será que eu sei mais grego do que o cara que traduziu interlinear majoritário? Pô, não é possível. Será que eu sei mais grego do que Daniel B. Wallace? Será que eu sei mais grego do que Arthur Robson? Entendeu? Será que eu sei mais grego do que o cara que trabalhou na tradução, sei lá, da Almeida atualizada? Mesmo que eu não goste muito dessa tradução, mas será que eu sei mais grego do que o maluco lá? Opa, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer críticas. Eu mesmo teço críticas a certas traduções. Porém, eu busco, primeiro, aval na lexicografia. E eu busco entender por que essa tradução está sendo feita dessa forma. Porque às vezes ela foi uma tradução feita com uma pegada teológica. Às vezes existe um interesse teológico atrás da tradução. E olha que eu não estou me referindo à tradução Novo Mundo. Estou falando de... Entendeu? Tem problemas de tradução que foram não por questão lexicográfica, mas por interesse teológico. Que foram corrigidos apenas agora. Entende? Então, é muito interessante, eu acho muito importante esse vídeo aqui. Para você que está iniciando o seu estudo, para você ser muito vagaroso, muita cautela. Vai com calma. Compartilhe os seus estudos com outro cara que estuda grego para ver se ele vai concordar com você. E se vocês dois acabarem concordando, aí vocês procuram um terceiro para ver se existe uma discordância, para ver se existe algo mais que você não sabe. Porque, cara, você começou a estudar grego ontem, hebraico ontem. Você está querendo discutir grego e hebraico com os malucos? Está dizendo, não, boy. Keep calm, boy. Vamos com calma, meu garoto. Entendeu? Então, é isso. Um abraço. Espero que esse vídeo seja uma boa diretriz para os seus estudos. Tá? E lembrando, eu não vim aqui falar de sábado, eu só usei o termo de tradução. Porque é uma questão que você vai encontrar. É só você olhar no seu léxico domínio semântico, seu léxico analítico,
Qualquer dicionário você vai ver lá. A palavra sábado pode ser traduzida como sábado e como semana. Então não seja idiota de ficar de mimimi pro meu lado. Agora, se quiser ficar, aí você pode se inscrever lá no canal Espaço Apologético, fazer seus comentários, e aí a gente sai no braço lá. Mas aqui eu só quis mencionar a questão da tradução. Tá ok? Um abraço, Deus abençoe vocês, e fique agora com o velho da lancha. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.